Alguma vez você já se pegou pensando em alguém durante horas, dias ou até semanas, sem conseguir remover essa pessoa de seus pensamentos? Esse rosto que aparece em sua mente sem aviso, essa presença que invade seus momentos mais tranquilos, como se existisse uma conexão invisível entre vocês, que você ainda não consegue compreender completamente. Talvez isso aconteça justo antes de dormir, quando tudo parece estar em calma, mas sua mente não. Essa pessoa surge em seus pensamentos sem que você a tenha chamado, uma e outra vez, como se sua presença estivesse atada à sua de alguma maneira que ainda não compreende. Em Provérbios 27, versículo 19, a palavra nos ensina: assim como na água, o rosto reflete o rosto, no coração, o homem reflete o homem. Este versículo nos revela uma profunda verdade espiritual. Quando alguém ocupa persistentemente nossos pensamentos, existe um significado maior, um propósito divino que transcende nossa compreensão imediata. O que você tem interpretado como coincidência, como um simples capricho de sua mente, na verdade carrega um propósito divino. Cada pessoa que habita seus pensamentos com tamanha intensidade está ali por uma razão espiritual que Deus colocou em sua jornada. A realidade é que esses pensamentos recorrentes têm um significado mais profundo, um que vai muito além do que a mente racional poderia explicar. Se você continuar comigo até o final desta mensagem, prometo que entenderá o verdadeiro significado espiritual de pensar constantemente em alguém. Não apenas decifrará o que pode estar ocorrendo em seu interior, mas também descobrirá como essas conexões mentais podem estar guiadas por energias maiores que transcendem o físico, o cotidiano. Você imagina o que poderia acontecer se conseguisse entender a mensagem oculta por trás desses pensamentos? A resposta vai surpreendê-lo. Antes de entrarmos completamente no tema, quero que, por um momento, pense nessa pessoa que você não consegue tirar da mente. Feche os olhos por um segundo e visualize-a. O que você está sentindo neste momento é fundamental, porque nossas emoções são um dos canais através dos quais o universo nos fala. Mas o que o universo quer nos dizer quando nos envia alguém desta maneira? Quando uma pessoa está constantemente presente em nossos pensamentos? Para entender melhor este fenômeno espiritual, quero compartilhar com você uma história. Era uma tarde cinzenta de outono. O vento soprava suavemente entre as árvores e as folhas caíam como se o tempo estivesse desacelerando. Ana, uma mulher de 35 anos, estava sentada em um café, observando distraidamente as pessoas que caminhavam pela rua. Por semanas, ela vinha se sentindo inquieta, como se algo estivesse faltando em sua vida. Não era uma falta de recursos ou de amor, mas algo mais profundo, algo que nem mesmo conseguia expressar em palavras. Mas havia uma constante em seus pensamentos. Um antigo amigo da universidade, alguém com quem não falava há anos, de repente não deixava sua mente. No início, Ana tentou ignorar esses pensamentos. Acreditou que era apenas uma coincidência, que sua mente estava brincando com memórias do passado. Mas os pensamentos persistiram, dia após dia, sem importar o que estivesse fazendo. A imagem desse amigo voltava à sua mente. Havia algo nele que a inquietava, como se houvesse um assunto pendente, algo não resolvido entre eles, ainda que não conseguisse recordar exatamente o que. Finalmente, uma noite, enquanto tentava adormecer, Ana teve uma revelação. Esses pensamentos não eram apenas dela, eram um sinal, uma mensagem do universo tentando guiá-la para algo que ainda não compreendia completamente. E é assim que funciona o universo espiritual. As pessoas que não conseguimos tirar da mente não estão ali por casualidade, estão ali porque há algo que precisamos aprender com elas, algo que nossas almas precisam compreender para continuar sua jornada de crescimento.
Pode ser que essa pessoa esteja destinada a cumprir um papel importante em sua vida, ou talvez já tenha cumprido esse papel, mas você ainda não fechou o ciclo adequadamente. A nível espiritual, todas as nossas conexões, todas as pessoas que entram em nossa existência têm um propósito divino. E quando alguém ocupa tanto espaço em nossa mente, quando sua essência se torna constante em nossos pensamentos, devemos nos perguntar: o que Deus está tentando me dizer através desta conexão? Qual é a mensagem divina por trás desta presença mental tão insistente? No plano espiritual, tudo está interligado. Cada pensamento, cada sentimento, cada pessoa que aparece em nossa vida tem um significado, um propósito maior dentro do plano divino. E estas conexões mentais em que pensamos constantemente em alguém são especialmente poderosas. Estão guiadas por energias que transcendem o que podemos ver ou tocar com nossos sentidos físicos limitados. São pontes entre almas, mensagens espirituais que nos convidam a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do plano divino para a nossa existência. Talvez essa pessoa esteja experimentando algo semelhante ao que você vive. Talvez vocês dois estejam conectados em um nível energético que não é visível a olho nu, mas que é real e poderoso no reino espiritual. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. O que agora parece perda ou confusão é, na verdade, preparação para algo maior que Ele tem reservado para você. A lei da atração, um princípio espiritual fundamental, nos ensina que aquilo em que focamos nossa atenção, aquilo em que pensamos com intensidade, tende a se manifestar em nossa realidade. Em outras palavras, nossos pensamentos são uma poderosa forma de energia, e essa energia tem a capacidade de atrair para nós pessoas, situações e experiências que estão em sintonia com nossas vibrações espirituais. Se você pensa constantemente em alguém, é possível que essa energia esteja atraindo essa pessoa para a sua vida, seja no plano físico ou espiritual. No entanto, aqui é onde as coisas assumem uma dimensão ainda mais interessante e profunda. Nem sempre o fato de pensar em alguém significa que você deva se aproximar dessa pessoa ou buscar um relacionamento com ela. Em muitos casos, essas pessoas que ocupam nossos pensamentos estão ali para nos mostrar algo sobre nós mesmos, para refletir alguma parte de nossa vida que ainda não trabalhamos ou compreendemos completamente. Pode ser que essa pessoa represente um aspecto de você mesmo que está negando ou tentando esconder. Talvez seja um sinal de que há um assunto pendente, uma lição não aprendida que você precisa resolver em sua jornada espiritual. Ou ainda, essa pessoa pode estar em seus pensamentos porque representa valores, qualidades ou experiências que você deseja manifestar em sua própria vida. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido, mas por enquanto você precisa estar atento aos sinais que Deus está enviando através desses pensamentos constantes. Imagine por um momento que sua mente é como um espelho divino. Cada pessoa em quem você pensa intensamente é um reflexo de algo que você carrega dentro de si, seja uma qualidade que admira, uma ferida que precisa ser curada, ou uma lição que ainda não aprendeu completamente. Pensar constantemente em alguém pode ser um convite divino para olhar para dentro de si mesmo, para refletir sobre o que essa pessoa está te ensinando sobre você. Pergunte-se com sinceridade: o que esta pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Por que ela aparece em minha mente repetidamente, quase como se tivesse sido enviada diretamente por Deus? Que lição ou mensagem divina está sendo trazida através desse pensamento constante? O que Deus está tentando me comunicar através desta conexão mental tão persistente? Em muitas tradições espirituais e nas próprias Escrituras, encontramos referências a conexões profundas entre almas, conexões que transcendem o tempo e o espaço.
Talvez você tenha conhecido essa pessoa em momentos anteriores de sua vida espiritual, ou talvez estejam destinados a se cruzar nesta jornada terrena para cumprir uma missão conjunta dentro do plano divino. No livro de Ruth, vemos como Deus usou uma conexão profunda entre Ruth e sua sogra, Noemi, para realizar seu propósito. Ruth disse a Noemi: "Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Ruth 1:16. Esta conexão espiritual profunda entre as duas mulheres era parte do plano divino, que culminaria com Ruth se tornando parte da linhagem do Messias. Às vezes, as pessoas aparecem em nossos pensamentos porque nossas almas estão buscando se reunir, porque há algo que precisamos aprender ou experimentar juntos no plano espiritual. Outras vezes, elas estão ali para nos ensinar uma lição importante. Uma lição que pode ser dolorosa, mas necessária para nosso crescimento e amadurecimento na fé. No entanto, como distinguir se pensar em alguém constantemente é realmente um sinal divino ou simplesmente uma necessidade emocional não resolvida? É crucial que você aprenda a diferenciar entre o que provém genuinamente de sua alma, guiada pelo Espírito de Deus, e o que provém do ego, dessa parte de nós que busca satisfação imediata. O ego frequentemente busca controle, validação externa e gratificação instantânea, enquanto a alma, guiada pelo Espírito Santo, busca evolução, crescimento e conexão genuína com o propósito divino. Quando você se encontra pensando constantemente em alguém, pergunte-se com honestidade: este pensamento me traz paz interior e crescimento espiritual, ou apenas inquietação e ansiedade? Sinto que há algo divino que preciso aprender com esta pessoa, ou estou apenas tentando preencher um vazio emocional momentâneo? Em Filipenses 4, versículo 8, o apóstolo Paulo nos orienta: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." Este versículo nos oferece um filtro divino para examinar nossos pensamentos. Se os pensamentos que você tem sobre essa pessoa estão alinhados com esses valores, é mais provável que venham de uma fonte divina e tenham um propósito espiritual genuíno. O desenvolvimento pessoal e espiritual é um caminho repleto de sinais divinos, e esses sinais frequentemente chegam até nós através das pessoas que aparecem em nossa vida, seja fisicamente ou mentalmente. Pensar em alguém constantemente é uma oportunidade divina para aprofundar seu próprio crescimento espiritual. É um convite de Deus para fazer perguntas que talvez nunca tenha feito antes, para explorar dimensões de sua alma que permaneciam adormecidas. O que você está realmente buscando nesta pessoa que ocupa seus pensamentos? Que parte de sua alma está buscando ser curada, compreendida ou desenvolvida através desta conexão? Ao fazer essas perguntas profundas, você se dá o espaço sagrado para explorar não apenas a relação com essa pessoa, mas também, e principalmente, a relação consigo mesmo e com Deus. Neste processo de reflexão espiritual, é vital lembrar que Deus sempre está se comunicando conosco, sempre está enviando sinais e mensagens para nos guiar em nossa jornada de fé. Em Jeremias 33, versículo 3, o Senhor promete: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Cada pensamento, cada emoção, cada pessoa que aparece em sua mente pode ser uma resposta divina, uma oportunidade para aprender algo novo sobre si mesmo e sobre o caminho espiritual que Deus traçou para você. Se essa pessoa está presente de maneira constante em sua mente, não ignore este sinal divino.
Reflita sobre ele. Medite em seu significado. Escute com atenção o que sua alma e o que Deus estão tentando lhe dizer através desta conexão. Não é coincidência, é propósito. O que agora parece solidão será testemunho de como Deus trabalha nos detalhes de sua vida, preparando cada encontro, cada pensamento, com um propósito específico. Chegados a este ponto de nossa reflexão, você pode estar se perguntando: mas o que devo fazer concretamente se não consigo deixar de pensar em alguém? Como devo responder a este sinal divino? O primeiro conselho, baseado na sabedoria das Escrituras, é que você não se apresse a agir. Em Isaías 30, versículo 15, o Senhor diz: em quietude e em confiança estará a vossa força. Às vezes, o simples fato de reconhecer e aceitar que essa pessoa está ocupando espaço em sua mente já é suficiente para que a mensagem divina se revele em seu tempo apropriado. Você pode meditar sobre o significado espiritual desta conexão, escrever em um diário suas reflexões, ou simplesmente observar seus pensamentos sem julgá-los, oferecendo-os a Deus em oração. Com frequência, o simples ato de estar presente com seus pensamentos, entregando-os ao Senhor, lhe dará a clareza espiritual que você necessita. Como nos lembra o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas se você sente em seu espírito que há algo que precisa dizer ou fazer em relação a essa pessoa que ocupa seus pensamentos, faça-o a partir de um lugar de calma interior e clareza espiritual. Não haja por impulso emocional. Não permita que o ego tome as rédeas de suas ações. Lembre-se de que o objetivo divino dessas conexões espirituais é sempre o crescimento, a evolução, a transformação, a imagem de Cristo. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, Paulo enumera os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Antes de agir, pergunte-se: minha ação em relação a essa pessoa estará manifestando esses frutos? Estará alinhada com o caráter de Cristo que busco desenvolver em minha vida? Se você decidir se aproximar dessa pessoa que ocupa seus pensamentos, faça-o com o coração aberto ao propósito divino, com a intenção sincera de aprender e de compartilhar o que Deus tem colocado em seu coração, não de impor sua vontade ou de controlar o resultado. E se decidir não agir, também está bem. Às vezes, simplesmente reconhecer o significado espiritual de pensar em alguém é suficiente para seu crescimento na fé. Você pode soltar esses pensamentos com gratidão a Deus, sabendo que aprendeu o que precisava aprender com eles neste momento de sua jornada. Porque no final, Deus sempre está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como nos assegura Romanos 8, versículo 28. Ele está guiando você para as pessoas e as experiências que você precisa para seu crescimento espiritual, para o cumprimento de seu propósito em sua vida. Pense em José do Antigo Testamento. Durante anos, ele deve ter pensado constantemente em seus irmãos que o venderam como escravo, nos sonhos que Deus lhe havia dado, na liberdade que havia perdido. Esses pensamentos, que poderiam parecer apenas fonte de amargura, eram, na verdade, parte do plano divino para sua vida. Quando finalmente reencontrou seus irmãos, pôde dizer-lhes: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Da mesma forma, os pensamentos constantes que você tem sobre alguém, mesmo que inicialmente pareçam causar dor ou confusão, podem ser parte de um plano divino maior, que só se revelará completamente no tempo certo de Deus. O que parece perda é preparação. O que parece solidão será testemunho de como Deus trabalha nos bastidores de sua vida, tecendo uma tapeçaria espiritual de propósito e significado que um dia você poderá contemplar em toda a sua beleza. Há também um aspecto importante a considerar. Às vezes,
Pensamos constantemente em alguém, não apenas por causa do que essa pessoa significa para nós, mas pelo que podemos significar para ela no plano divino. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos instrui: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Talvez você esteja pensando constantemente em alguém, porque Deus quer usar você como um instrumento de sua luz na vida dessa pessoa. Você pode ser o canal através do qual Deus quer alcançar essa pessoa para trazer cura, conforto, orientação ou simplesmente o testemunho vivo do amor de Cristo. Se esse é o caso, é crucial que você esteja espiritualmente preparado, que seu coração esteja alinhado com o propósito divino, que suas palavras e ações reflitam o caráter de Cristo. Em 1 de Pedro 3, versículos 15 e 16, somos exortados: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência. Este preparo espiritual é essencial para que você possa ser um vaso útil nas mãos de Deus, um canal limpo através do qual sua graça possa fluir livremente. E se você se encontra em uma situação inversa, se é você quem está sendo constantemente lembrado nos pensamentos de outra pessoa, talvez você tenha sentido, inexplicavelmente, que alguém está pensando em você, orando por você, lembrando-se de você. Esta também pode ser uma conexão espiritual significativa, um sinal de que Deus está usando essa pessoa como um instrumento em sua vida. Em 1 Coríntios 12, Paulo nos ensina sobre como somos todos membros do mesmo corpo em Cristo, interligados espiritualmente. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esta interconexão espiritual pode se manifestar através de pensamentos constantes, de lembranças persistentes, de uma presença mental que transcende a distância física. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Quando pessoas específicas ocupam nossos pensamentos de maneira recorrente, isso é parte de um desenho divino maior, um plano que pode não ser imediatamente visível aos nossos olhos, mas que está sendo cuidadosamente orquestrado pelo Criador de todas as coisas. Em Efésios 1, versículo 11, Paulo nos lembra que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nada em nossa vida espiritual é acidental ou aleatório, especialmente não os pensamentos recorrentes sobre pessoas específicas que parecem surgir do nada e persistir apesar de nossos esforços para esquecê-las. O que agora parece perda é preparação. O que agora parece confusão será esclarecimento. O que agora parece solidão será testemunho. Quando pensamentos sobre alguém persistem em sua mente, não os veja como uma distração ou um fardo, mas como um convite divino para uma compreensão mais profunda, para um crescimento espiritual mais significativo, para uma conexão mais íntima com o propósito de Deus para a sua vida. Pois verdadeiramente, como nos ensina Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta perspectiva divina, esta visão mais ampla do plano de Deus, nos ajuda a compreender que pensar constantemente em alguém não é um fenômeno meramente psicológico ou emocional, mas um evento espiritual significativo, uma parte do intrincado tapete que Deus está tecendo em nossas vidas e nos destinos daqueles que nos cercam. Recorde-se da história de Ana, que mencionamos no início.
Após semanas de pensamentos persistentes sobre seu antigo amigo da universidade, ela finalmente decidiu entrar em contato com ele. Descobriu que ele estava passando por um momento de profunda crise espiritual e que sua mensagem chegou exatamente no momento em que ele mais precisava de uma palavra de esperança, de um lembrete de que não estava sozinho, de um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Para Ana, o que parecia apenas uma inquietação mental inexplicável era, na verdade, o Espírito Santo guiando-a para ser um instrumento de graça na vida de alguém que estava lutando sozinho. O que parecia perda de tempo em pensamentos recorrentes era preparação para um encontro divinamente orquestrado que transformaria duas vidas para sempre. O que parecia solidão nos pensamentos era preparação para um poderoso testemunho do amor e da providência de Deus. E assim, pode ser em sua vida. Os pensamentos constantes sobre alguém específico, que agora podem parecer um enigma ou até mesmo um fardo, podem ser, na verdade, sementes de um propósito divino que ainda não floresceu completamente. As primeiras gotas de uma chuva de bênçãos que ainda está por vir, os preparativos silenciosos para um capítulo significativo em sua jornada de fé. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. O que agora parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido, e você olhará para trás com gratidão, reconhecendo a mão de Deus, mesmo nos pensamentos que uma vez pareciam inexplicáveis. Na primeira parte de nossa jornada espiritual, exploramos como os pensamentos constantes sobre alguém específico podem ser sinais divinos, mensagens que Deus coloca em nossa mente para nos guiar em nossa caminhada de fé. Agora, vamos aprofundar esse entendimento, explorando as diferentes maneiras como esses pensamentos podem se manifestar em nossa vida e o que eles realmente significam no plano espiritual mais amplo que Deus tem para você. Quando você não consegue tirar alguém de sua mente, quando essa pessoa aparece em seus sonhos, em seus momentos de oração e meditação, em seus instantes mais íntimos de reflexão, há um padrão espiritual sendo revelado, um desenho divino sendo traçado em sua alma. Deus não permite nada sem razão, e esses pensamentos persistentes têm um propósito sagrado em sua vida, que vai além do que você pode compreender neste momento. O livro sagrado está repleto de histórias que ilustram como Deus usa as pessoas e as conexões entre elas para realizar seus propósitos eternos. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vemos como Deus usou uma visão para preparar Pedro para se encontrar com Cornélio, um centurião romano. Antes mesmo de se conhecerem fisicamente, Deus já havia estabelecido uma conexão espiritual entre eles, preparando seus corações para um encontro que mudaria completamente a compreensão de Pedro sobre a inclusão dos gentios no plano divino de salvação. Da mesma forma, quando você pensa constantemente em alguém, pode ser que o Espírito Santo esteja preparando um encontro, uma conversa, uma reconciliação que terá um impacto profundo em sua trajetória espiritual. O que parece perda de tempo em pensamentos recorrentes é preparação divina para algo maior que está por vir, uma peça do quebra-cabeça celestial que Deus está montando em sua vida. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, o Senhor nos revela: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa passagem nos recorda que a maneira como Deus trabalha em nossas vidas frequentemente transcende nossa compreensão imediata. Os pensamentos que Ele coloca em nossa mente, as pessoas que Ele traz à nossa lembrança, são parte de um plano celestial mais amplo que só compreenderemos completamente quando olharmos para trás
e virmos como todas as peças se encaixaram perfeitamente no mosaico divino de nossa existência. Considere a jornada de José, no Antigo Testamento. Durante anos de escravidão e prisão injusta, ele deve ter pensado constantemente em seus irmãos que o traíram, nos sonhos proféticos que Deus lhe havia concedido, na liberdade e na família que havia perdido. Esses pensamentos persistentes poderiam facilmente ser interpretados como mera mágoa ou ressentimento natural, mas, na verdade, eram parte do plano soberano de Deus para preparar José para um reencontro que salvaria toda a sua família da fome e estabeleceria o povo de Israel no Egito. O que parecia uma traição dolorosa e sem sentido era, na realidade, parte de um propósito divino muito maior. Quando José finalmente revelou sua identidade aos irmãos que o haviam vendido, ele demonstrou uma compreensão profunda do propósito divino por trás de seus sofrimentos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, versículo 5. O que parecia perda para José era, na verdade, preparação divina para uma missão muito maior. Quando você pensa constantemente em alguém, pode ser que Deus esteja preparando seu coração para um reencontro divino, uma reconciliação inesperada, ou para aprender uma lição transformadora através dessa pessoa. Não é coincidência. É propósito celestial em ação, em cada detalhe de sua existência. Existem diferentes tipos de conexões espirituais que podem se manifestar através de pensamentos constantes sobre alguém. Vamos explorar as principais delas, para que você possa discernir melhor o que Deus está fazendo em sua vida através dessa pessoa que ocupa seus pensamentos. Primeiramente, as conexões de propósito compartilhado. Estas são pessoas com as quais Deus pretende que você caminhe junto em algum aspecto de sua jornada espiritual, seja por um período breve ou por toda a vida. Vocês foram divinamente designados para cumprir juntos uma missão específica no reino de Deus. Em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, a sabedoria divina nos ensina: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Esta passagem nos lembra que Deus nos criou para vivermos em comunhão, para apoiarmos uns aos outros na jornada da fé. Quando você pensa constantemente em alguém, pode ser que Deus esteja preparando uma parceria espiritual que fortalecerá ambos em sua caminhada com Ele, uma união de propósito que multiplicará o impacto de vocês no avanço do reino. O apóstolo Paulo e Barnabé formaram uma dessas parcerias divinas. Juntos, eles levaram o Evangelho a regiões onde Cristo ainda não era conhecido, plantaram igrejas e discipularam novos líderes. Antes de se conhecerem fisicamente, Deus já havia preparado essa conexão espiritual entre eles, talvez através de pensamentos constantes um sobre o outro. Segundo, há as conexões de crescimento mútuo. Estas são pessoas que Deus coloca em nossos pensamentos, porque através delas, Ele pretende nos fazer crescer, nos desafiar, nos aperfeiçoar. Elas funcionam como espelhos espirituais, refletindo aspectos de nossa personalidade, nossas virtudes e nossas falhas, que precisamos reconhecer e trabalhar para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Provérbios 27, versículo 17 nos diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o semblante do seu amigo. Às vezes, as pessoas que ocupam nossos pensamentos estão ali para nos afiar espiritualmente, para nos desafiar a crescer, a amadurecer na fé, a abandonar velhos hábitos pecaminosos e a desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida. Quando você pensa constantemente em alguém que o desafia,
que o tira de sua zona de conforto espiritual, que provoca em você emoções fortes e reflexões profundas, pergunte-se com sinceridade: o que essa pessoa está me ensinando sobre mim mesmo e sobre minha relação com Deus? Que aspectos de meu caráter ela está ajudando a moldar? O que o Espírito Santo quer que eu aprenda e como quer que eu cresça através desta conexão? O rei Davi e o profeta Natã exemplificam esse tipo de conexão. Natã foi usado por Deus para confrontar Davi sobre seu pecado com Batseba. Essa confrontação dolorosa, mas necessária, levou Davi ao arrependimento sincero e a um dos salmos mais profundos da Bíblia, o Salmo 51. O que parecia um momento de vergonha e exposição tornou-se um ponto de transformação espiritual na vida de Davi. Terceiro, há as conexões de cura e restauração. Talvez você pense constantemente em alguém com quem teve um conflito no passado, alguém que o magoou profundamente ou a quem você causou dor. Esses pensamentos persistentes podem ser o Espírito Santo indicando que é hora de buscar a cura, o perdão, a reconciliação, para que você possa avançar livremente em sua jornada espiritual. Em Mateus 5, versículos 23 e 24, Jesus nos ensina a importância da reconciliação. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Esta passagem revela que a reconciliação não é opcional na vida cristã. É uma prioridade espiritual tão importante que até mesmo nosso culto a Deus é afetado por relacionamentos quebrados não resolvidos. Quando você pensa constantemente em alguém com quem houve um rompimento, pode ser que Deus esteja te chamando à reconciliação, ao perdão genuíno, à cura emocional e espiritual, que só ocorre quando obedecemos aos princípios divinos de amor e graça. A história do filho pródigo ilustra belamente esse processo de reconciliação. O pai, que certamente pensava constantemente no filho que havia partido, esperava diariamente seu retorno, pronto para recebê-lo de braços abertos quando decidisse voltar. O que parecia perda era, na verdade, uma preparação para um momento de restauração e celebração. Quarto, as conexões de intercessão. Às vezes pensamos constantemente em alguém porque Deus quer que oremos por essa pessoa, que a apoiemos espiritualmente em um momento de necessidade, que participemos da obra que Ele está realizando na vida dela através da oração intercessória. Em Efésios 6, versículo 18, Paulo nos exorta: com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando você pensa constantemente em alguém, pergunte-se: será que Deus está me chamando a interceder por essa pessoa? Será que ela está enfrentando lutas espirituais ou emocionais que não consigo ver, mas que o Espírito Santo conhece perfeitamente? Samuel é um exemplo bíblico de intercessor fiel. Ele declarou sobre o povo de Israel: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, versículo 23. Sua conexão espiritual com o povo o impelia a orar constantemente por eles, mesmo quando eles o rejeitavam como líder. E quinto, há as conexões de direcionamento espiritual. Algumas pessoas aparecem em nossos pensamentos como sinais de um novo caminho que Deus quer que sigamos. Talvez sejam pessoas que representam valores, qualidades ou chamados que Deus quer que abraçamos e incorporemos em nossa própria jornada de fé. Em Filipenses 3, versículo 17, Paulo diz: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Às vezes, as pessoas que ocupam nossos pensamentos estão ali como exemplos divinos, como modelos a seguir em nossa caminhada espiritual.
como faróis que iluminam o caminho que Deus quer que trilhemos. Timóteo certamente pensava constantemente em Paulo, seu mentor espiritual, enquanto buscava seguir seu exemplo e aplicar seus ensinamentos em seu próprio ministério. Essa conexão mental constante com Paulo ajudou a moldar seu caráter e seu serviço a Deus. É crucial também compreender que nem todos os pensamentos constantes sobre alguém têm origem divina. Em nossa natureza humana caída, podemos desenvolver fixações prejudiciais, obsessões malsãs ou apegos emocionais que não estão alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, Paulo nos instrui a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que devemos examinar cuidadosamente nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, discernir sua origem e seu propósito e alinhá-los com a vontade divina para a nossa vida. Quando você se encontra pensando constantemente em alguém, faça essa pergunta crucial: esses pensamentos me aproximam de Deus ou me afastam dele? Eles me trazem paz, alegria, amor e os outros frutos do Espírito, ou me causam ansiedade, ciúme, amargura ou outros frutos da carne? A resposta a essas perguntas pode ajudá-lo a discernir se esses pensamentos são realmente parte do plano divino para a sua vida ou se são distrações que precisam ser superadas. Existem sinais claros que podem ajudá-lo a identificar se os pensamentos constantes sobre alguém são verdadeiramente parte do propósito de Deus para a sua vida. Primeiro, esses pensamentos divinos trazem uma paz interior inexplicável, mesmo que venham acompanhados de certo desconforto ou desafio. É aquela paz que, como diz Filipenses 4, versículo 7, excede todo o entendimento e guarda os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Segundo, os pensamentos de origem divina o levam a olhar para dentro, a refletir sobre sua própria caminhada espiritual, a buscar crescimento em santidade e maior intimidade com Deus. Eles não são obsessivos ou destrutivos, mas construtivos e edificantes, alinhados com o processo de santificação que o Espírito Santo está realizando em sua vida. Terceiro, esses pensamentos divinamente inspirados resistem ao teste do tempo. Não são apenas um capricho momentâneo ou uma emoção passageira, mas persistem, retornam, se aprofundam com o passar dos dias, das semanas, dos meses. Como se Deus estivesse constantemente trazendo essa pessoa à sua lembrança com um propósito específico. E quarto, os pensamentos que vêm de Deus encontram ressonância em outros aspectos de sua vida espiritual, em sua leitura da palavra, em suas orações, nos sermões que você ouve, nos conselhos que recebe de cristãos maduros. Você percebe uma convergência, como se Deus estivesse confirmando, através de múltiplos canais, a importância dessa pessoa em sua jornada espiritual. Quando esses sinais estão presentes, você pode confiar que os pensamentos constantes sobre alguém são realmente parte do plano divino para a sua vida, que Deus está usando essa conexão mental para guiá-lo, ensiná-lo, transformá-lo mais à imagem de Cristo. E como responder quando você reconhece que esses pensamentos têm origem divina? Como cooperar com o que Deus está fazendo em sua vida através dessa conexão? A primeira resposta deve sempre ser a oração. Busque a orientação do Espírito Santo. Peça a Deus que revele seu propósito, que lhe mostre como responder a esse chamado divino que se manifesta através de pensamentos recorrentes. Em Tiago 1, versículo 5, encontramos esta maravilhosa promessa: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus está mais do que disposto a revelar o propósito por trás desses pensamentos constantes, se você buscar sua sabedoria com um coração sincero e receptivo. A segunda resposta
deve ser a reflexão espiritual profunda. Dedique tempo a meditar sobre o que essa pessoa representa em sua vida espiritual. Que qualidades cristãs ela exemplifica que você admira? Que lições Deus já usou essa pessoa para lhe ensinar no passado? Que áreas de crescimento espiritual ela desperta em você? Que aspectos do caráter de Cristo ela reflete que você precisa desenvolver mais plenamente? Essas reflexões podem oferecer pistas valiosas sobre o propósito divino dessa conexão mental em sua vida. O que parece perda de tempo em pensamentos recorrentes é preparação para o crescimento espiritual que Deus quer operar em você através dessa pessoa específica. A terceira resposta deve ser a ação obediente, guiada pelo Espírito. Se Deus claramente o chamar a buscar essa pessoa, a iniciar uma conversa, a pedir perdão, a oferecer apoio, a expressar gratidão, a compartilhar sua fé, faça-o com humildade, com amor genuíno, com disposição para ouvir e aprender o que Deus quer ensinar a ambos através desse encontro. Em João 13, versículo 17, Jesus afirma: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não basta reconhecer intelectualmente o chamado de Deus. É preciso responder a ele com obediência concreta, com passos de fé que demonstram nossa confiança no plano divino. E a quarta resposta deve ser a confiança paciente no processo divino. Nem sempre compreenderemos completamente, no momento presente, o propósito de Deus ao colocar certos pensamentos, certas pessoas em nossa mente com tanta persistência. Mas podemos confiar plenamente que Ele sabe exatamente o que está fazendo, que seu plano é perfeito e seu tempo é exato, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, encontramos essa exortação tão necessária. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos no Senhor, quando nos rendemos ao seu plano soberano para a nossa vida, quando reconhecemos sua mão até mesmo nos pensamentos que parecem vir do nada, Ele direciona nossos passos, nos guia pelo caminho certo, nos coloca em contato com as pessoas que precisamos conhecer no momento exato, nos ensina as lições essenciais para nosso crescimento e maturidade espiritual. Considere a história de Ruth, do Antigo Testamento. Após perder seu marido, ela poderia facilmente ter retornado à sua terra natal, aos deuses de seu povo, à segurança do familiar. Mas algo a fez pensar constantemente em sua sogra Noemi, no Deus de Israel, na terra prometida. Ela seguiu esses pensamentos, essa conexão espiritual inexplicável, e declarou com convicção: O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, versículo 16. Essa decisão, baseada em uma conexão espiritual que não podia explicar plenamente, levou Ruth não apenas a encontrar um novo lar e um novo marido, mas também a se tornar parte da linhagem do Messias, uma antepassada do próprio Jesus Cristo. O que parecia uma grande perda, a morte de seu marido, era na verdade uma preparação divina para algo infinitamente maior que Deus tinha reservado para ela. E tudo começou com pensamentos constantes, com uma conexão espiritual que ela não podia explicar racionalmente, mas que decidiu seguir em fé. Da mesma forma, os pensamentos constantes que você tem sobre alguém podem ser o início de uma jornada espiritual transformadora que o levará a lugares que nunca imaginou, que o moldará de maneiras que não pode prever, que o inserirá no plano divino de formas que ultrapassam sua compreensão atual. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Pense no jovem Samuel, que ouvia repetidamente uma voz chamando seu nome durante a noite. Inicialmente, ele pensou que era apenas Eli, o sacerdote, chamando-o. Mas após a terceira vez, Eli percebeu que era Deus quem estava chamando o menino.
ele instruiu Samuel: vai e deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3, versículo 9. Essa experiência marcou o início do ministério profético de Samuel. O que parecia uma distração noturna, um pensamento recorrente, uma voz persistente, era na verdade Deus iniciando um novo capítulo na história de Israel através daquele jovem. Da mesma forma, os pensamentos persistentes sobre alguém específico podem ser Deus iniciando um novo capítulo em sua história espiritual. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando que ela seria a mãe do Messias, a Bíblia nos diz que ela guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2, versículo 19. Ela pensava constantemente nas palavras do anjo, nas profecias sobre seu filho, nos eventos extraordinários que cercavam seu nascimento. Esses pensamentos constantes eram parte de como ela processava e participava do plano divino que se desenrolava em sua vida. Da mesma forma, quando você guarda certos pensamentos sobre alguém, meditando-os em seu coração, pode ser que você esteja processando e participando de um plano divino que está se desenrolando em sua vida. Um plano que só será completamente compreendido com o passar do tempo. O apóstolo Paulo frequentemente mencionava em suas cartas como pensava constantemente em seus convertidos, nas igrejas que havia plantado, nos irmãos na fé espalhados pelo mundo romano. Em Filipenses 1, versículo 3, ele escreve: dou graças ao meu Deus por toda a vossa lembrança. Esses pensamentos constantes não eram meras distrações, eram parte integral de seu ministério apostólico, de sua conexão espiritual com o corpo de Cristo, de sua participação na obra que Deus estava realizando através dele. Seus pensamentos constantes sobre alguém podem ser de natureza semelhante. Não são distrações a serem ignoradas, mas conexões espirituais a serem exploradas, compreendidas e integradas em sua caminhada com Deus. É também importante reconhecer que, assim como há pensamentos que vêm de Deus, há aqueles que o inimigo de nossas almas tenta plantar para nos desviar do propósito divino. O discernimento espiritual é essencial para distinguir entre as duas fontes. Em 1 João 4, versículo 1, somos exortados: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Da mesma forma, devemos provar nossos pensamentos, testá-los à luz da palavra de Deus, para discernir sua verdadeira origem. Se os pensamentos constantes sobre alguém o levam a padrões de comportamento contrários à palavra de Deus, como inveja, luxúria, amargura, obsessão malsã, eles claramente não são de origem divina e precisam ser levados cativos à obediência de Cristo, como Paulo nos ensina. Mas se esses pensamentos o levam a orar mais, a crescer em santidade, a buscar reconciliação, a estender as mãos em serviço, a refletir mais profundamente sobre o propósito de Deus, então é muito provável que sejam parte do trabalho do Espírito Santo em sua vida. Alguns podem questionar: mas como posso saber com certeza se esses pensamentos constantes sobre alguém são realmente parte do plano de Deus para a minha vida? A verdade é que a vida cristã é uma jornada de fé, não de certeza absoluta em cada passo. Como nos diz Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Caminhamos por fé, não por vista. Confiamos que Deus está guiando até mesmo nossos pensamentos, que Ele pode usar até mesmo as pessoas que ocupam nossa mente para cumprir seu propósito em nossa vida. O que parece perda de tempo em pensamentos recorrentes é preparação para algo maior que está por vir. O que agora parece solidão em seus pensamentos será testemunho de como Deus trabalha de formas misteriosas e maravilhosas.
Lembre-se sempre de que você não está sozinho nessa jornada de discernimento espiritual. O próprio Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Guiando-o à verdade, revelando o propósito de Deus, mesmo quando esse propósito parece obscuro ou confuso. E você tem a comunidade de fé, irmãos e irmãs em Cristo que podem oferecer sabedoria, discernimento, confirmação ou correção amorosa, enquanto você navega pelos pensamentos constantes que Deus permite em sua mente. Como diz Provérbios 11, versículo 14, na multidão de conselheiros, há segurança. Não tenha medo de compartilhar suas lutas, suas perguntas, suas incertezas com irmãos maduros na fé, que podem ajudá-lo a discernir o que Deus está fazendo em sua vida através dos pensamentos que você não consegue controlar. Deus frequentemente fala através da comunidade, confirmando ou corrigindo o que pensamos estar ouvindo dele individualmente. Enquanto você continua sua jornada de fé, lembre-se de que os pensamentos constantes sobre alguém podem ser uma das muitas ferramentas que Deus usa para moldá-lo, guiá-lo, transformá-lo à imagem de Cristo. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Até este momento de nossa jornada espiritual, exploramos como os pensamentos constantes sobre alguém podem ser sinais divinos, como Deus usa essas conexões mentais para nos guiar, nos ensinar e nos transformar. Aprendemos a discernir a origem desses pensamentos e como responder a eles de maneira que honre ao Senhor. Agora, nesta terceira parte, vamos mergulhar ainda mais profundamente, explorando como esses pensamentos podem ser parte de um processo de preparação espiritual, como eles podem nos levar a um novo nível de consciência e compreensão do plano divino para a nossa vida. Quando você se encontra pensando constantemente em alguém, pode ser que Deus esteja usando essa pessoa como um instrumento para moldar seu caráter, para desenvolver em você as qualidades e virtudes que serão necessárias para cumprir seu propósito divino. O que agora parece solidão nos pensamentos será testemunho de como Deus trabalha silenciosamente, preparando-o para algo maior que está por vir. Considere por um momento o tempo de preparação espiritual que Davi viveu. Antes de se tornar rei de Israel, ele passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, vivendo em constante perigo e incerteza. Durante esse período de aparente solidão e deserto, ele deve ter pensado constantemente em Saul, no trono que Deus lhe havia prometido, na vida que parecia tão distante e impossível, dadas as circunstâncias. Esses pensamentos persistentes não eram apenas fonte de angústia e confusão. Eram parte essencial do processo de preparação que Deus estava realizando na vida de Davi. Através deles, ele aprendeu a confiar em Deus em meio às adversidades mais extremas, a esperar o tempo perfeito do Senhor mesmo quando tudo parecia perdido, a desenvolver as qualidades de liderança, coragem, misericórdia e sabedoria que o tornariam não apenas um grande rei, mas um homem, segundo o coração de Deus. Atos 13, versículo 22. Da mesma forma, os pensamentos constantes que você tem sobre alguém podem ser parte do seu processo de preparação espiritual para um propósito maior que Deus tem reservado para você. Não é coincidência, é propósito divino. Deus não permite nada sem razão, nem mesmo os pensamentos persistentes que parecem chegar sem convite e permanecer sem explicação. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor nos revela: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um plano específico para a sua vida, um propósito que Ele está continuamente trabalhando para realizar, mesmo quando você não consegue ver ou entender os detalhes desse desenho divino. E parte desse plano soberano envolve as pessoas que Ele misteriosamente coloca em sua mente,
os pensamentos constantes que Ele permite que você tenha como parte de sua obra em você. O que parece perda de tempo em reflexões recorrentes é preparação para algo maior que está por vir, algo que só será plenamente revelado no tempo certo de Deus. Existe um conceito espiritual profundo nas Escrituras, conhecido como tempo de deserto. Na Bíblia, vemos repetidamente como muitos grandes homens e mulheres de Deus passaram por períodos de isolamento, de aparente esquecimento, de deserto espiritual, antes de entrarem plenamente no propósito divino para suas vidas. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público, enfrentando tentações, fortalecendo-se espiritualmente, preparando-se para a missão que o aguardava. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, antes de Deus o chamar para liderar o povo de Israel para fora da escravidão no Egito. Paulo passou 3 anos na Arábia após sua dramática conversão, antes de iniciar seu ministério apostólico que transformaria o mundo conhecido. O deserto espiritual é um lugar sagrado de preparação, de purificação, de transformação profunda. É onde Deus frequentemente nos leva para falar diretamente ao nosso coração, para moldar nosso caráter de maneiras que só podem acontecer na solidão, para nos preparar para o propósito singular que Ele tem designado para nós desde a fundação do mundo. E muitas vezes, durante esse período de deserto, experimentamos pensamentos constantes sobre pessoas específicas. Esses pensamentos não são distrações aleatórias, são ferramentas divinamente designadas que Deus usa para nos ensinar lições essenciais, para desenvolver em nós qualidades cruciais, para preparar nosso coração para o próximo capítulo de nossa jornada espiritual. Em Oséias 2, versículo 14, o Senhor diz ao seu povo: "Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração." O deserto espiritual pode parecer um lugar de abandono, de solidão, de confusão, mas na verdade é um santuário de intimidade com Deus, onde Ele fala diretamente ao nosso coração de maneiras que não seriam possíveis em meio ao barulho e às distrações da vida cotidiana. Quando você se encontra em um período de aparente isolamento, de questionamentos profundos e experimenta pensamentos constantes sobre alguém específico, pode ser que Deus esteja te levando para o deserto, para falar ao seu coração, para prepará-lo para o propósito único que Ele tem para a sua vida. O que agora parece solidão será testemunho de como Deus trabalha silenciosamente, preparando-o para um ministério, um relacionamento, uma missão que você talvez nem possa imaginar neste momento. Os pensamentos constantes sobre alguém também podem ser parte de um processo divino de refinamento espiritual. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo intenso do cadinho para ser purificado de suas impurezas e revelar seu verdadeiro valor, nós precisamos passar por processos de refinamento para que nosso caráter seja moldado à semelhança de Cristo, para que possamos refletir cada vez mais a glória de Deus em nossa vida. Em Malaquias 3, versículo 3, lemos esta poderosa imagem: "E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça." Deus frequentemente age como um refinador em nossa vida, usando diferentes experiências, incluindo pensamentos constantes sobre certas pessoas, para purificar nosso caráter e tornar-nos vasos mais úteis para a sua glória. Às vezes, os pensamentos constantes sobre alguém são como o fogo do refinador divino, trazendo à superfície emoções ocultas, padrões de pensamento negativos, atitudes pecaminosas que precisam ser transformadas, para que possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo, mais adequados para o propósito que Deus tem para nós. Talvez você pense constantemente em alguém
que o magoou profundamente no passado, e esses pensamentos persistentes tragam à tona sentimentos de mágoa, ressentimento, falta de perdão que você nem sabia que ainda carregava. Deus pode estar usando essa situação desconfortável para te ensinar a perdoar como Cristo perdoou, a amar seus inimigos, a orar por aqueles que o perseguem, como Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 44. O perdão genuíno não é apenas um ato de obediência, é um processo de libertação espiritual. Como C.S. Lewis sabiamente observou, perdoar é colocar o prisioneiro em liberdade, para então descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Quando você finalmente perdoa aquela pessoa que ocupa seus pensamentos, descobre que a prisão espiritual que você habitava se abre, permitindo que você avance livremente em sua jornada com Deus, liberto dos grilhões do ressentimento e da amargura. Ou talvez você pense constantemente em alguém por quem sente uma forte atração, e esses pensamentos persistentes tragam à tona desejos impuros, fantasias inadequadas, ídolos do coração que competem com sua devoção a Deus. O Senhor pode estar usando essa situação desafiadora para te ensinar a controlar seus pensamentos, a guardar seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. A buscar a pureza interior que Cristo exalta nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Ou ainda, talvez você pense constantemente em alguém que possui algo que você deseja ardentemente: sucesso, reconhecimento, relacionamentos, posição social. E esses pensamentos recorrentes tragam à superfície sentimentos de inveja, comparação destrutiva, cobiça, insatisfação com o que Deus lhe deu. O Espírito Santo pode estar usando essa situação para te ensinar o contentamento espiritual, a gratidão por suas próprias bênçãos, a confiança na provisão e no plano perfeito de Deus para a sua vida. Paulo testemunhou em Filipenses 4, versículo 11. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento não veio naturalmente. Foi uma lição que ele teve que aprender através de muitas experiências desafiadoras, incluindo, provavelmente, pensamentos constantes sobre pessoas que tinham o que ele não tinha: liberdade física, conforto, segurança. O que parecia uma tortura mental tornou-se uma escola de contentamento espiritual. Em cada um desses casos, o que inicialmente parece ser apenas um pensamento perturbador, uma distração mental, uma fonte de desconforto emocional, revela-se como um instrumento divino para o refinamento do caráter, para a purificação da alma, para a transformação à imagem de Cristo. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Os pensamentos constantes sobre alguém também podem ser parte de um processo divino de redirecionamento espiritual. Às vezes, Deus usa essas conexões mentais persistentes para nos redirecionar, para mudar o curso de nossa vida, para nos levar por caminhos que não teríamos escolhido por nós mesmos, mas que fazem parte de seu plano perfeito para nós. No livro de Atos, capítulo 16, vemos como Paulo e sua equipe missionária planejavam ir para a Ásia para pregar o Evangelho, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Versículo 6. Depois, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 7. Finalmente, Paulo teve uma visão noturna de um homem da Macedônia que implorava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 9. Essa visão, essencialmente um pensamento constante sobre alguém que Paulo nunca havia conhecido, redirecionou completamente o curso de sua viagem missionária e, consequentemente, o curso da história da igreja. O Evangelho chegou à Europa porque Paulo foi sensível a esse pensamento divinamente implantado, a essa visão de alguém que ocupou sua mente de maneira tão vívida
que ele não pôde ignorar. Da mesma forma, os pensamentos constantes que você tem sobre alguém podem ser o Espírito Santo te redirecionando, te mostrando um novo caminho a seguir, te guiando para territórios espirituais que você nunca considerou, mas que são exatamente onde Deus quer que você esteja, para cumprir seu propósito. Talvez você pense constantemente em um missionário que conheceu, e esses pensamentos sejam a maneira de Deus te chamar para o campo missionário. Ou talvez você pense repetidamente em alguém que está sofrendo, e isso seja o Senhor te chamando para um ministério de compaixão e cuidado. Ou ainda, você pode pensar frequentemente em um mentor espiritual, e isso seja Deus te direcionando para um novo caminho de discipulado e crescimento. O que parece apenas um pensamento recorrente sem explicação pode ser a bússola divina apontando para a direção que Deus quer que você siga. O que agora parece perda de tempo em reflexões aparentemente aleatórias é preparação para uma mudança de direção que alinhará sua vida mais perfeitamente com o propósito eterno de Deus. Os pensamentos constantes sobre alguém também podem ser parte de um processo divino de reconexão espiritual. Em nossa jornada de fé, às vezes perdemos conexões importantes com pessoas, com propósitos, com partes de nós mesmos que são essenciais para a nossa identidade em Cristo. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, frequentemente usa pensamentos persistentes para nos reconectar com o que foi perdido ou esquecido. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo que deixou a casa do pai, desperdiçou sua herança e acabou na mais profunda miséria. Nesse momento de desespero, a Bíblia diz que, caindo em si, versículo 17, ele começou a pensar constantemente na casa de seu pai, nos servos que tinham comida em abundância, no lar que havia abandonado. Esses pensamentos constantes não eram mera nostalgia, eram o meio que Deus usou para reconectá-lo com sua verdadeira identidade como filho, para trazê-lo de volta ao lugar de bênção e propósito. Da mesma forma, quando você pensa constantemente em alguém de seu passado, em um relacionamento que foi significativo, em uma comunidade que te nutriu espiritualmente, pode ser que Deus esteja tentando reconectá-lo com uma parte importante de sua jornada espiritual, com algo essencial que foi perdido ao longo do caminho. Talvez você tenha se afastado de sua primeira comunidade de fé, onde experimentou um amor genuíno e um discipulado autêntico, e agora pensamentos constantes sobre pessoas daquele tempo estejam surgindo. Pode ser o Espírito Santo te chamando de volta às suas raízes espirituais, ao lugar onde seu fundamento em Cristo foi estabelecido. Não para que você volte literalmente àquela comunidade, necessariamente, mas para que você se reconecte com os valores, as verdades, as práticas que te nutriram naquele tempo e que são essenciais para seu crescimento contínuo. Ou talvez você tenha se afastado de um chamado específico que Deus colocou em seu coração anos atrás, para servir, para ministrar em uma área particular, para usar um dom espiritual que recebeu. E agora, pensamentos constantes sobre pessoas relacionadas a esse chamado estejam surgindo. Pode ser Deus te trazendo de volta ao propósito que Ele originalmente designou para você, reconectando-o com o plano que foi temporariamente abandonado ou esquecido em meio às distrações e demandas da vida. Em Apocalipse 2, versículo 4, Jesus diz à igreja de Éfeso: "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor." Às vezes, os pensamentos constantes sobre certas pessoas são o meio que Deus usa para nos lembrar de nosso primeiro amor, para nos reconectar com a paixão, o zelo, a devoção que uma vez tivemos, mas que foi gradualmente substituída pela rotina, pelo formalismo, pela apatia espiritual. O que parece ser apenas uma reminiscência nostálgica, uma lembrança insistente do passado, pode ser Deus te chamando de volta ao seu primeiro amor.
a pureza de sua devoção inicial, a simplicidade e ao fervor de sua primeira entrega a Cristo. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Os pensamentos constantes sobre alguém também podem ser parte de um processo divino de revelação espiritual. Deus frequentemente usa essas conexões mentais persistentes para revelar verdades sobre si mesmo, sobre você, sobre seu reino, que de outra forma permaneceriam ocultas ou incompreendidas. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus teve um encontro transformador com a mulher samaritana no poço de Jacó. Após esse encontro, a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Versículos 28 e 29. Essa mulher, que havia vivido à margem da sociedade devido às suas escolhas de vida, de repente se tornou uma evangelista, levando toda uma cidade a Cristo. É fascinante considerar que, após este encontro, Jesus deve ter ocupado constantemente os pensamentos dessa mulher. Cada vez que ela relembrava suas palavras, cada vez que revivia aquele momento revelador no poço, novas camadas de verdade espiritual se revelavam. O que inicialmente pareceu ser apenas um pedido de água, tornou-se uma fonte de revelação divina que transformou não apenas sua vida, mas a vida de toda uma comunidade. Da mesma forma, quando você pensa constantemente em alguém que de alguma forma representou Cristo para você, através de palavras de sabedoria, atos de compaixão, exemplos de fé autêntica, pode ser que Deus esteja usando essas reflexões para revelar mais de si mesmo, para aprofundar sua compreensão de seu caráter, para expandir sua visão de seu reino. Ou talvez você pense constantemente em alguém que representa um aspecto do caráter de Deus que você precisa compreender melhor: sua justiça, sua misericórdia, sua fidelidade, sua paciência. Através dessas reflexões persistentes, Deus está revelando mais de quem Ele é, ajudando-o a conhecê-lo não apenas intelectualmente, mas intimamente, pessoalmente, transformadoramente. Em João 17, versículo 3, Jesus define a vida eterna como conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os pensamentos constantes sobre pessoas que refletem diferentes aspectos do caráter divino podem ser parte do processo pelo qual Deus nos leva a conhecê-lo mais profundamente, mais intimamente, mais transformadoramente. O que parece ser apenas uma fixação mental em alguém pode ser, na verdade, um portal para uma revelação mais profunda de quem Deus é e de quem você é nele. O que agora parece solidão em seus pensamentos será testemunho de como Deus usa até mesmo nossas reflexões mais privadas para revelar sua glória, sua verdade, seu plano. Os pensamentos constantes sobre alguém também podem ser parte de um processo divino de preparação para um encontro decisivo. Assim como Deus preparou Cornélio e Pedro para seu encontro transformador em Atos 10, Ele frequentemente prepara nossa mente e coração, através de pensamentos persistentes, para encontros que serão pivotais em nossa jornada espiritual. Talvez você esteja pensando constantemente em alguém que em breve vai cruzar novamente seu caminho, e Deus esteja preparando seu coração para esse encontro, para que você possa falar as palavras certas, demonstrar a atitude correta, estar sensível ao que o Espírito Santo quer fazer naquele momento. Os pensamentos recorrentes não são coincidência, são o trabalho prévio de Deus, preparando o terreno para uma semeadura espiritual significativa. Ou talvez você pense repetidamente em alguém que nunca conheceu pessoalmente, um autor cujos livros te impactaram, um pregador cujas mensagens te transformaram, um personagem bíblico cuja vida te inspira. Esses pensamentos podem ser a preparação divina
para um encontro espiritual com as verdades que essa pessoa representa, com as lições que sua vida ou obra tem a ensinar, com o exemplo que ela deixou para ser seguido. Paulo escreve em Filipenses 3, versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Esse conhecimento profundo, essa conformidade à imagem de Cristo, frequentemente vem através de encontros com pessoas, vivas ou mortas, conhecidas pessoalmente, ou apenas através de suas palavras e exemplo, que Deus usa para moldar nossa compreensão, nossa fé, nosso caráter. O que parece ser apenas um pensamento recorrente sem explicação, pode ser Deus preparando um encontro que mudará o curso de sua vida espiritual, que aprofundará sua compreensão de seu plano, que expandirá sua visão do reino. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. À medida que nossa jornada de reflexão se aproxima do fim, quero deixar com você algumas verdades finais sobre o significado espiritual de pensar constantemente em alguém. Primeiro, lembre-se de que esses pensamentos, quando submetidos a Deus e interpretados à luz de sua palavra, podem ser uma das maneiras mais íntimas e pessoais pelas quais o Espírito Santo te guia, te ensina, te molda. Em Romanos 8, versículo 14, Paulo nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa orientação divina não vem apenas através de circunstâncias externas, sinais visíveis ou palavras audíveis. Frequentemente vem através dos pensamentos e impressões internas que o Espírito Santo coloca em nossa mente e coração. Os pensamentos constantes sobre certas pessoas podem ser uma dessas formas de orientação espiritual, sutis, internas, pessoais, mas não menos reais ou significativas. Segundo, entenda que o processo de discernimento espiritual é contínuo, exigindo vigilância constante, humildade genuína e submissão total à vontade de Deus. Como Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Nem todo pensamento que parece espiritual realmente vem de Deus, e nem todo pensamento que parece mundano é necessariamente desprovido de significado espiritual. O discernimento verdadeiro requer que estejamos continuamente imersos na palavra de Deus, regularmente engajados em oração sincera, consistentemente conectados à comunidade de fé e completamente abertos à correção e orientação do Espírito Santo. Somente assim poderemos distinguir com precisão entre os pensamentos que são meras distrações, os que são tentações do inimigo e os que são genuinamente parte do trabalho de Deus em nossa vida. Terceiro, reconheça que o plano de Deus para a sua vida é infinitamente mais criativo, mais surpreendente, mais transformador do que você poderia imaginar. Como Paulo exclama em Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Os pensamentos constantes sobre alguém que parecem inexplicáveis, as conexões mentais que não fazem sentido à primeira vista, as presenças persistentes em sua mente que desafiam a lógica humana, tudo isso pode ser parte da maneira abundantemente além, como Deus está trabalhando em sua vida, tecendo uma tapeçaria de propósito e significado que só será completamente revelada na eternidade. Por fim, confie que nada está fora do controle soberano de Deus, nem mesmo seus pensamentos mais privados, suas reflexões mais íntimas, suas conexões mentais mais persistentes. Como Davi proclama no Salmo 139, versículos 1 e 2, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento.
E nos versículos 17 e 18: E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam mais numerosas do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que conforto saber que Deus não apenas conhece cada pensamento que passa por nossa mente, mas que Ele também tem pensamentos incontáveis sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos que nos guiam ao fim que esperamos. Jeremias 29, versículo 11. Quando você se encontrar pensando constantemente em alguém, lembre-se de que Deus está pensando constantemente em você, com um amor infinito, um propósito eterno, um cuidado perfeito. O que agora parece solidão em seus pensamentos será testemunho de como Deus nunca o deixa realmente só, de como Ele está sempre trabalhando, sempre guiando, sempre redimindo cada reflexão, cada conexão mental, cada presença persistente em sua mente para a sua glória e para o seu bem. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. O que parece perda é preparação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O que agora parece solidão será testemunho do amor perfeito, do plano soberano, da graça infinita de nosso Deus, que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, versículo 28.